Fala, traders! Sejam todos muito bem-vindos a mais o nosso terceiro vídeo aqui no canal de análise pré-mercado, do mini índice. É a nossa terceira análise, consecutiva. E vamos ver o que o mercado ele fez hoje. Ontem, Vamos começar por ontem. Ontem o mercado fez esse gap enorme aqui que a gente comentou e depois veio subindo aqui, Aí vocês lembram que eu já até havia comentado na possibilidade do mercado continuar subindo, Então ele tinha que cair, mais ou menos fazer uma microestrutura, capturar o fundo para poder seguir, Ou então, nessa região aqui de baixo, ele capturar essa liquidez para poder seguir. Aqui está no gráfico de 5 minutos. O mercado hoje ele abre praticamente sem gap, E aí, ele meio que começa a estruturar aqui, uma microestrutura. Repara como que foi nivelando, aqui os fundos. O mercado ele veio nivelando, fundos aqui, Então, já sentindo a demanda. Ele abre aqui, esse candle, cai, sobe um pouquinho relutante, e até esse momento a gente começa a ver características, de continuidade na queda, porém, entra aqui uma força de demanda bem grande, com candle bem saudável, a oferta responde, e ele começa a andar de lado aqui, Quando a gente vem para o gráfico de 1 minuto, fica mais claro essa lateralização aqui, Eu cheguei a postar lá no meu Instagram, no Story, a possibilidade, Veja que o mercado ele vem demonstrando, nesse primeiro momento, uma possível até força de topo, Olha só que ele deixa um buraco aqui, demonstrando que a oferta está mais forte. Pelo menos num primeiro momento. Quando a gente traça aqui, um volume profile, você vê que o preço trabalhou muito mais nessa região de baixo, dessa lateralização, do que na região de cima, demonstrando uma força maior na oferta, no topo da lateralização. É claro que são insights que a gente vai traçando no momento em que o mercado está aqui aberto, a gente vai analisando, mas a gente não fica enviesado. Eu sempre falo isso, você sempre vai me ouvir falando isso aqui no canal. Até então, isso aqui não era válido, tá? Depois eu vou explicar. O que eu esperava nesse primeiro momento? A possibilidade era o mercado subir e aqui em cima ele demonstrar uma força muito grande na oferta. Se o mercado faz isso aqui, faz esse movimento aqui, mais micro aqui mesmo, no 1 minuto nesse caso, ele sobe aqui, deixa esse fundo, renova esse topo, e aí quebra esse fundo, na mitigação aqui teria uma possível operação nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Mas isso não aconteceu, então a gente não realizou a operação, o mercado não deu essa possibilidade. Seria se ele tivesse feito. Eu estou fazendo isso para te ilustrar e você entender aqui o que a gente faria. Por quê? Porque ele estaria capturando essa liquidez desse topo aqui. Não ficou muito nítido, tá? Essa lateralização em cima. Não ficou muito nítido, mas seria uma possibilidade. O que eu mais esperava aqui seria uma captura nos fundos, porque o fundo fica mais nítido, Repara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele vem aqui e ele trava. Então isso aqui passa a ser um nível de suporte muito forte. E aí muitas pessoas começam a querer vender cada vez que comprar, cada vez que o preço chega nessa região aqui, as pessoas querem comprar, acreditando que o mercado vai subir. E quando ele rompe, muitas pessoas esperam ele fazer isso aqui, tocar ali, fazer a confirmação do pivô, Quando ele faz esse pivô, as pessoas todas vendem, muitas vezes no rompimento aqui. E nós já aguardamos diferente. O que eu esperava aqui? Eu esperava ele fazer exatamente isso aqui, quebrar para cima e aí no teste realizar aqui uma compra para subir o flow comprado. Essa seria uma possibilidade. Repara que lá no meu story no Instagram, eu até postei essa situação aqui, Coloquei isso aqui e escrevi: será uma oportunidade? Por quê? O lado que ele capturasse e entrasse interesse na ponta contrária era o lado que a gente estaria operando. Poderia ser na compra ou na venda. Seria interessante, nesse caso aqui, se viesse aqui embaixo,
porque a gente tinha até então, não sei se você vai lembrar, que eu tinha marcado aqui uma reta, só que essa reta que eu marquei, ela estava toda tracejada. Por quê? Porque não era um fundo válido, não era assim, um fundo tão legal de liquidez. Seria uma possibilidade se acontecesse o quê? Microestrutura. Estava acontecendo um pouco acima, mas se ele capturasse abaixo desse fundo, com a microestrutura logo acima, seria talvez uma possibilidade. Tá? Mas o mercado não deu. O mercado ele vem criando induções, né? Vem subindo, induzindo os traders, né? A vender. E quando ele sobe no flow, eu já falei isso, já mostrei operações, né? Foram nada, 4 operações na semana passada que a gente realizou desse tipo, seguindo o flow. Né? E o mercado induzia para a ponta contrária. Só que aqui ele não deixa nenhum ponto muito nítido. Né? Aqui ele tenta até fazer uma outra microestrutura, mas é muito micro aqui no gráfico de 1 minuto mesmo, tá vendo? Aqui, ó, fica muito micro, não fica assim muito legal e tá vendo? Não fica muito bacana não. Por isso que eu nem marquei. O mercado vai induzindo e vai subindo. Aqui o mercado até faz um choque, mas esse choque aqui, qual o problema dele? Primeiro, não está na região que a gente falou. Eu falei que nesse meio do caminho seria interessante se ele começasse a nivelar topos. E aí sim, na captura dos topos, fazendo um choque, a gente teria ali uma opção de venda no teste. Mas ele não faz essa estrutura de liquidez, né? Não cria essa microestrutura. O nosso ponto de interesse era mais aqui em cima, bem mais lá em cima. Tá? Tem até ali o alarme, eu até mostrei, né, na aula, na análise pré-mercado anterior. E continua os mesmos pontos lá para a gente. Tá? Vou voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. Não mudou. Se o mercado vem subindo aqui, esse topo não é um topo de liquidez, tá? Não tem assim, não é tão interessante. Esse topo aqui é só um topo. Se ele rompe esse topo, esse fundo aqui passa a ser válido, tá? Então, no rompimento desse topo, esse fundo passa a ser válido. Você vem e marca ele no seu gráfico. Se não, um ponto, o ideal para uma microestrutura é aqui em cima. E aí na captura da liquidez a gente tem aqui uma venda ou um choque, né? Pode ser um choque ou uma microestrutura. A microestrutura fica ainda melhor e é mais possível que aconteça uma microestrutura nessa região. Por quê? Porque é uma região de distribuição de Wyckoff lá de trás. Então o mercado ele tende muitas vezes a redistribuir na mesma região. Tá? Então esse lado aqui, os big players fizeram uma distribuição dos seus lotes, né? E se eventualmente eles não se desfizeram de todos os lotes, quando volta aqui, né, eles fazem uma redistribuição aqui. E aí na captura você tem a possibilidade de um trade. Ou mesmo só um choque nessa região aqui também já é algo válido. Tá? Então essa região aqui é uma região bem interessante. Essa região é uma região bem interessante para a gente estar montando uma posição vendedora, devido à oferta, à região de oferta muito forte. Acima desses topos, não preciso nem falar, né? Melhor ainda, quanto mais caro, mais as pessoas querem vender, né? Os players querem vender. Só que aí já está muito longe, eu já até falei isso na outra análise. Mais próximo aqui, só para você entender, nesse ponto desse fundo aqui, olha, esse fundo aqui, se o mercado ele vir subindo forte aqui, e aqui em cima ele começar a nivelar topos, capturar e fizer um choque, é uma possibilidade, devido esse fundo aqui passa a ser um fundo válido, né? Porque se esse fundo aqui romper esse topo aqui, ele passa a ser válido, tá? É um fundo de liquidez. E aí é um fundo de liquidez interessante. Por quê? Porque a gente tem essa lateralização aqui. Então, se o mercado rompe aqui em cima, valida a liquidez aqui embaixo, numa região que é um POI, que é um ponto de interesse institucional. Tá? Então, vale ficar de olho caso o preço ele rompa esse topo aqui. Esse fundo aqui, eu vou marcar ele como um fundo de liquidez, não é a melhor liquidez, tá? Novamente falando, mas é um fundinho de liquidez. Esse fundo aqui fez o mercado romper esses topos, né? Então ele passa a ser um fundinho de BSL, micro BSL, né? É um gráfico aqui de 5 minutos, então aqui sim vai ter alguma liquidez. Então o mercado vindo aqui embaixo, fazendo um bom choque, com uma entrada
de interesse de demanda bem forte, fazendo um choque com o interesse saudável na demanda e tudo, você tem uma possibilidade no teste de realizar uma compra aqui, nessa região aqui, tá? Já aqui em cima, se o mercado ele vem e faz aqui, captura essa região aqui, valida esse topo aqui como topo de liquidez. Aí nós podemos marcar ele como liquidez também. No gráfico de 5 minutos, olha só que interessante. Olha como que a gente vai montando, né, uma análise de preço. Pegando essa mínima, nessa máxima, a gente tem exatamente aqui uma POC, né, onde o preço travou e jogou para cima. Quando a gente traz essa POC só para o primeiro movimento de alta, para a primeira impulsão aqui, a gente tem a POC mais abaixo. E aí, o preço vindo aqui embaixo, foi como eu falei, fazendo um choque na região de POC, no teste a gente pode ter uma compra. O ideal, microestrutura. Deixa o cenário bem mais bacana, né? Porque ele cria uma liquidez aqui, porque aqui você não tem assim, uma região, um bloco, algo assim muito nítido, né? Você tem uma POC, que o preço ele anda um pouco de lado aqui nessa região. Você reduz o time frame, você vai ver que isso aqui foi uma regiãozinha onde o preço deu uma descansada, ficou algum tempo e depois desenvolveu. Aqui embaixo continua sendo uma possibilidade, né, de trade. Abaixo desse fundo ainda é uma possibilidade, tá? Caso o preço venha caindo, ele abra, vem caindo forte e retorna para essa região aqui, começa a nivelar nessa região os topos, na captura, fazendo o choque, você tem uma possibilidade de venda, principalmente nessa região aqui, de lateralização. Tá? A mesma coisa, caso o mercado abra, suba forte, venha caindo, começa a nivelar fundos aqui, captura essa liquidez do fundo, fazendo um bom choque, você tem a possibilidade de compra também nessa região. Também nessa região, tá? Vale ficar de olho. Então, vai anotando aí no seu gráfico, não esquece disso, para você poder saber quais são as regiões, tá? Você não esquecer disso aí depois. Caso o mercado abra e aqui mesmo ele já comece a nivelar os fundos, na captura você tem aqui uma possibilidade também, tá? Então, se o mercado ele vem e começa aqui assim, ó, ele abre, começa a nivelar os fundos, fazendo aqui uma microestrutura, na captura, fazendo um choque mais micro, mas entrando numa força de demanda, você sabe que você tem a possibilidade ali de uma possível compra no mercado. E basicamente é isso. A gente já viu as regiões de venda, se o mercado subir. Aí é o que eu já falei ontem, né? Chegar a visitar a região de oferta e a oferta não entrar com força, você tem a possibilidade de compra caso o mercado venha caindo bem fraco, sem muita intenção, criando ali uma liquidez, uma microestrutura para continuar o flow de alta, tá? Igual foi aqui para baixo, caso ele nivele esses topos aqui, ok? Região de venda, região de compra e região de compra. Ao menos que ele caia, volte sem interesse da demanda e aí para seguir o flow. Aí como eu já expliquei aqui para vocês. E a análise de mercado é mais isso mesmo, não tem muito mais do que isso, ok? Fica com Deus. Amanhã a gente vai atualizando, tá? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Não esquece de deixar aquele like aí nesse vídeo. E me segue lá no Instagram, diogofm.invest, que lá eu sempre vou postando durante o dia possibilidades, né? Que o mercado vai fazendo, ele vai desenhando, vai criando alguma microestrutura. Se tiver algo que eu estou interessado, que eu estou de olho, eu estou achando que é interessante para o mercado estar fazendo, eu normalmente vou lá e coloco no Story. Então, não deixa de me seguir lá, de me acompanhar, tá ok? Valeu, um abraço.